Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aí. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações desde o início deste culto. E nós pedimos agora, Pai, que enquanto nós nos reunimos ao redor da Tua Palavra, que o Senhor ilumine o nosso entendimento com espírito de sabedoria e de revelação, para que nós compreendamos as verdades da Tua Palavra. Nos ensina hoje, Senhor, o que é ser moldados pela Tua mão, Senhor. Pai, leva agora mente e corações cativas à Tua Palavra, Senhor, e fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e nos inclinar à obediência da Tua Palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo aqui no culto, e eu cheguei e os músicos estavam ensaiando aqui para ministrar sobre as nossas vidas, né, ajustando os instrumentos, né, a ordem, né, dos louvores. E algo que eu tenho meditado a respeito da nossa vida, né, vida como um todo, é que a vida, ela não tem espaço para ensaio. A vida não tem espaço para nós ensaiarmos ela antes de viver. Os dias, eles são contados, nós passamos por eles e não tem como voltar, corrigir e viver novamente. É ou não é? Ou alguém já aprendeu aí o caminho de voltar no tempo aí? A vida, ela não tem espaço para ensaios. Os erros, os acertos que nós fizemos ontem, eles ficam lá. Não tem como voltar atrás e corrigir. O máximo que nós podemos fazer, assim, o melhor que nós podemos fazer é pegar, aprender com eles, com os erros, com os acertos, e procurar ser melhor no dia de amanhã. Isso está no nosso alcance. E o problema é que quando nós entendemos que a vida não tem espaço para ensaios, não tem espaço para treino, a vida pode, se nós não estivermos com o coração totalmente ligados com o Senhor, ela pode ficar muito angustiante, muito frustrante. Na verdade, dois tipos de atitude podem surgir no nosso coração, né? No mínimo duas atitudes. A obstinação, que é quando nós entendemos que a vida não volta atrás, os erros não são apagados, então eu me torno obstinado, tentando tirar o melhor da minha vida, ter o melhor desempenho possível, alta performance, não me dá o luxo de errar, de traçar o meu destino, porque a vida não volta atrás.
eu não tenho espaço e me dou ao privilégio de errar. Porque se eu errar, não volta mais. E aí eu me torno uma pessoa obstinada. Mas também um outro tipo de atitude que a gente pode tomar é nós assumirmos uma postura de desistência. Desistir. Porque se eu erro, se o dia que eu vivi, que eu não tive bom êxito, não volta atrás, não tem como mudar, eu vou desistir. Porque nada faz sentido. Nada pode ser mudado. E aí eu assumo uma posição de total desistência da vida, porque a minha vida não tem sentido em existir. Então é muito sério quando nós nos damos conta que a nossa vida, ela não tem espaço para ensaios. Que privilégio dos músicos. Pode ensaiar antes. Quem dera, né, se a nossa vida tivesse espaço para ensaios, né? Quem concorda comigo? Então, quando nós buscamos, né, ter bom êxito, nós desistimos da nossa vida, uma coisa é revelada, uma coisa é demonstrada para nós. Que nós, por nós mesmos, nós não temos a capacidade de trazer propósito para a nossa existência. O homem por si só, ele não tem a capacidade de dizer, trazer um propósito para a sua existência, trazer uma razão de viver, de existir. Na verdade, todo esforço fora da minha razão de existir vai se tornar desperdício de vida. Todo o meu esforço, tudo que eu me empenho para fazer, fora da minha razão de existir, daquilo que Deus me criou para ser, se torna uma perda de tempo, desperdício de vida, cansaço, frustrações, desânimos, porque eu estou fora daquilo que Deus me criou para ser. Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração nessa noite. Os erros, uma busca exagerada para ter bom êxito, não tem o poder de dar sentido à tua vida. E isso deveria gerar um certo conforto nos nossos corações, porque os erros que você cometeu não têm poder de definir e dar sentido à tua história, à tua vida. Eles não determinam quem você é e o que você foi criado para ser. Mas também a tua busca exagerada em ter bons resultados também não tem poder de definir a tua história, definir o que você foi criado para ser. Porque só existe um que define o que nós fomos criados para ser. Só existe um que define qual é a nossa razão de existir. Aquele que nos trouxe à existência, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus criador, é Ele que dá a razão de você existir, amém? Vocês estão me acompanhando aí? Vamos construir esse pensamento junto? Então, o que trará propósito, esperança para a nossa vida, é se nós deixarmos a nossa consciência, a nossa vida, ser moldadas pelas mãos de Deus, aquele que nos criou. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, entregamos o curso da nossa história, deixamos Ele nos moldar, aí a nossa vida passa a ter um sentido de existir. Quando nós olhamos aqui para esse texto que nós lemos, nós temos que entender que o profeta Jeremias, ele foi levantado para profetizar para o povo de Israel. O povo de Israel é aquele povo que Deus escolheu para ser um modelo para todas as outras nações, ser um padrão de que é um povo centrado em Deus, tendo Deus como centro da nação, como Senhor da sua vida. Então Deus começa ali a
liberar a sua vontade, os seus pensamentos, aquilo que é agradável a Ele, o que não é, moldando, formando um povo para ser uma nação santa, um povo exclusivo dEle. E Ele declara os seus pensamentos sobre Ele. Tanto que o apóstolo Paulo, ali em Romanos 9,4, diz assim: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. O que Paulo estava falando aqui? Deus escolheu um povo e confiou a ele as palavras dele, os pensamentos, os mandamentos. O seu próprio filho descende deles. Deus estava separando um povo para ser um modelo para toda a terra, moldando eles com as suas próprias mãos. Só que em determinado passo dessa construção, desse moldar de Deus, o povo israelita começou a se desviar dos mandamentos, dos propósitos de Deus para eles. Eles começaram a se entregar, a adorar outros ídolos, a se entregar à corrupção, à imoralidade. Todo aquele moldar de Deus sobre aquele povo estava agora sendo distorcido. Eles abandonaram o propósito de Deus para eles. E aí Deus então levanta Jeremias e fala assim: Jeremias, vamos lá que eu vou te dar uma aula didática hoje de como está o meu povo e o que eu quero fazer com eles. E aí, né, o texto que nós lemos fala: desce ali na casa do olheiro, que eu vou falar com você lá. E Jeremias então desce na casa do olheiro, né? O olheiro era um artífice que produzia peças de cerâmica, vasos de barro. E Jeremias chega lá e ele se depara com uma cena. Aquele homem trabalhando sobre a roda. O que é a roda? Quem aqui já assistiu o Ghost? Meu Deus, ninguém? Oh, obrigado, ele. Lá tem aquela cena clássica, né? Senta o casal, a mulher lá trabalhando no vaso de barro lá, aquela argila girando, né? Aquela cena toda romântica lá. Só não tinha o casal lá, né? Mas o barro, a roda, a pessoa trabalhando no vaso. Jeremias se depara com aquela cena. E conforme aquele homem moldava aquele barro, ele foi dando forma a um vaso. Só que em determinado momento, por alguma razão, o texto aqui nos diz que aquele vaso se desfaz na mão do olheiro. Desmancha nas suas mãos. E aí ele tem que então pegar, amassar aquele barro e recomeçar a fazer. E aí o Senhor então disse para Jeremias: Jeremias, será que eu não posso fazer com o meu povo como o oleiro fez com esse vaso? Como o barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. O que o Senhor estava dizendo aqui: olha, Jeremias, será que eu não posso trazer de volta os meus propósitos, os meus pensamentos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero para o meu povo? Será que eu não posso recuperar a minha obra? Será que eu não posso começar a modelar o meu povo novamente? Jeremias, eles ainda estão nas minhas mãos. E aí, por isso que o Senhor pergunta aí para Jeremias: será que eu não posso fazer como o oleiro fez com esse vaso? Será que isso não está nas minhas mãos para fazer? Será que o que eu desejo no meu povo não pode ser recuperado? Somente nas mãos do Senhor o nosso verdadeiro sentido de existir pode vir à tona. Somente nas mãos do Senhor o nosso propósito de viver pode ser devolvido. Somente nas mãos do Senhor. Por isso que Deus vai usar o próprio profeta Jeremias lá em Jeremias 29:11. Ele vai dizer assim: olha,
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O que ele estava dizendo ao povo de Israel é: eu é que sei que pensamentos que eu tenho, a forma que eu quero dar a vocês, aonde que eu quero levá-los, no que eu quero confiar a vocês. E é algo de paz, é algo para te dar um futuro, para te dar uma alegria. E eu estou citando esse texto aqui porque o mesmo princípio, a mesma situação é para cada um de nós que está aqui nessa noite. Esse mesmo fato que está acontecendo com o povo de Israel, acontece na minha e na sua vida. E pode acontecer nessa noite, ou já pode ter acontecido. Mas esse mesmo princípio dessa história é para mim e para você. Porque um dia o Senhor nos criou, o Senhor nos formou no ventre das nossas mães. Lá no Salmos 139, 13 diz isso: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Essa é a verdade sobre a tua vida. O Senhor te moldou, o Senhor te formou no ventre da tua mãe. Ele estava ali quando te criou, Ele estava pondo a mão no barro e te moldando, te formando. E Ele ia declarando os pensamentos dEle, declarando as tuas características, os teus dons, os teus talentos. Eu não canso de repetir isso, porque isso deve entrar no nosso coração. É Deus que te criou, cada característica tua foi pensada por Ele, foi moldada por Ele. Ele estava ali te moldando e dizendo: eu tenho pensamentos sobre você, eu tenho anseios sobre essa vida, eu tenho propósitos para te confiar. E Ele molda isso na nossa vida. Por isso que antes do barro ser um vaso, ele já existia na mente do oleiro. Antes de você existir, Deus já tinha pensamentos sobre você. Tanto que o próprio Jeremias, ele provou disso. Em Jeremias 1,4, ele vai dizer assim para Jeremias, o Jeremias dizendo, né? O Senhor me chamou. Jeremias 1,4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Isaías vai dizer a mesma coisa, Isaías 49:1. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Não é exclusividade dos profetas do passado, não. Quando você estava sendo moldado, o Senhor já te conhecia, já te chamava pelo nome, já declarava os propósitos e a vontade dEle para a tua existência. Por isso nós podemos dizer, como Isaías 64:8, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Amém? Deus tem pensamentos a respeito de cada um de nós. Deus não te criou para ser um conglomerado de células, simplesmente existindo nesse mundo, sobrevivendo nesse mundo. Mas Ele te criou para viver sobre essa terra com um propósito, com uma finalidade. Deus não desperdiça a criação dEle. Tudo há uma finalidade sobre a terra. Cada detalhe, inclusive você, faz parte dos planos de Deus.
Por isso nós sempre falamos, né, quando vemos um bebezinho, nós já devemos declarar: o Senhor quer fazer algo novo na terra. Porque está vindo um propósito de Deus. Está vindo pensamentos novos de Deus sobre a terra. Mas talvez hoje você ouça essa verdade aqui dentro dessa casa e você não consegue olhar para a sua vida e identificar isso. Talvez você olhe para a sua existência, para o que você tem passado, ou o que você viveu e tem vivido, e você não consegue identificar os propósitos de Deus sobre a tua vida. Você não consegue ver que há pensamentos tão preciosos de Deus ao teu respeito. Na verdade, a tua história para trás diz completamente o contrário. E talvez você olhe agora para si e fale assim: se é isso que Deus estava pensando quando me criou, eu não quero saber desse Deus. Mas existe um problema aqui, porque assim como Israel, quando Deus declarava os seus pensamentos a respeito dele, e em certo momento, aquele vaso foi desfeito, eles se desviaram do propósito original de Deus para eles. Nós também, enquanto nós estávamos sendo formados por Deus, algum objeto estranho entrou no meio dessa argila do nosso coração. Algo estranho entrou ali e nos deformou. Fez com que a imagem original de Deus, daquilo que Ele pensava sobre nós, fosse deformado. E esse objeto estranho se chama pecado. E o pecado que age nesse mundo, age sobre as nossas vidas, não faz parte dos propósitos que Deus tem para a tua vida. E aí, todo sofrimento que você passou ao longo da sua história vai ser fruto ou do seu pecado ou da iniquidade que atua no mundo. As feridas que te causaram, as dores, a rejeição, a falta de amor que você não provou, talvez distorceu a sua imagem original. Mas aí, eu queria te chamar a atenção para você sair com uma verdade hoje desse lugar. Na verdade, são duas verdades. Que não tem obras perdidas na mão de Deus. Não existe obras perdidas na mão de Deus. Eu não sei o quanto você está deformado daquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas nas mãos de Deus não existe obras perdidas. Se nós hoje voltarmos o nosso coração para o Senhor, Ele é capaz de restaurar a nossa história, de reverter qualquer quadro, de mudar qualquer circunstância e trazer à tona os pensamentos dEle ao teu respeito. Talvez quando você se depara com a realidade da tua vida, você tem vivido, como eu disse, né, baseado naquelas duas atitudes. Obstinado, tentando vencer a sua vida na força do seu braço, tentando trazer um rumo, um destino para a tua vida, trazer um propósito para a tua história, dizendo a Deus: eu vou traçar o curso da minha vida. Ou talvez você já até desistiu disso. Mas eu queria te dizer que hoje pode ser o dia de o verdadeiro propósito da tua vida vir à tona. De você começar a ser moldado por pensamentos que de fato são verdades sobre a tua história. Por isso eu queria falar para vocês como que nós nos entregamos para deixarmos sermos moldados pelas mãos de Deus e ganharmos forma novamente, ganharmos a forma daquilo que Ele pensava quando nos criou no ventre das nossas mães. Porque se Ele é capaz de redimir toda uma nação e dizer ao seu profeta
Será que eu não posso refazer essa nação novamente? Será que Ele não é capaz de refazer a tua história e dar um sentido para ela? Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso: não há obras perdidas nas mãos de Deus. Amém? Não há obras perdidas. A sua vida ainda não está perdida. Versículo 6 diz assim: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Será que o Senhor não pode fazer com a sua vida como fez esse oleiro? O que esse oleiro fez no dia que o vaso desmanchou nas mãos dele? No dia que ele estava lá pensando, idealizando, moldando aquele vaso, e ele se desmancha nas suas mãos. Ele não fala assim: vou jogar essa massa fora, porque daqui não sai nada que presta. Foi isso que aconteceu? Vamos aí no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Na Nova Versão Transformadora, esse mesmo versículo está assim: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava, por isso ele amassou o barro e começou a fazer novamente. A tua história não terminou. A tua história não está perdida. Deus não desiste de nós. Às vezes nós mesmos já desistimos de nós, mas Deus não desiste de nós. Deus vem em nossa direção. Deus fala: ainda há esperança. Ainda há oportunidade de restauração. Ainda há oportunidade de trazer algo novo. Ainda tem pensamentos meus ao teu respeito. Sabe, talvez a tua história não foi nada favorável a viver os propósitos de Deus, mas Ele tem poder de mudar isso. Na verdade, Deus, Ele é especialista em redimir histórias, em transformar. O que me impressiona aqui é que o oleiro não pega um novo barro, mas ele começa a moldar novamente daquela mesma porção. Então Deus vai pegar a sua história. E como eu disse, a vida não tem espaço para ensaios. O que você viveu está vivido. Deus não vai apagar a tua história. Mas Deus é especialista em redimir a tua história. Pegar tudo que você viveu, seja algo bom ou algo que te causou dor, e Ele ressignificar isso, trazer um novo significado para a glória do nome dEle. Aquilo que era dor, aquilo que era vergonha, aquilo vai ser transformado em honra, em glória, em graça, em expressão de amor, porque é isso que Deus faz. Ele é especialista em redimir histórias, transformar quadros falidos, em trazer algo novo à luz, porque é Ele que tem os pensamentos ao teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e esperança. Essa é a palavra que está sobre a tua vida. Por isso hoje, olha para a falência da sua história, para esse barro aí todo deformado, e fala: é uma oportunidade de Deus transformar a minha história, de trazer os pensamentos dele à tona, de trazer aquilo que ele pensa ao meu respeito. Talvez aí agora tenha uma vozinha bem astuta aí ressoando sobre o seu ouvidinho aí agora, dizendo: isso é impossível. Você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu passei e o que eu fiz. Isso é impossível. E aí Deus usa o próprio profeta Jeremias para enxotar essa voz de mentira do seu coração nessa noite. Ele diz assim, Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor,
o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Será que existe algo tão difícil para Deus assim, que Ele não é capaz de fazer? Será que você foi tão longe que os braços de Deus não possam te alcançar? Será que foi tão deformado esse barro que Deus não possa remoldá-lo? E Ele está dizendo: não há nada demasiadamente difícil para mim. Um dia o Senhor Deus chama um casal de velhinhos. O homem tinha 99 anos. A sua esposa também já estava beirando. Além de ser velha, ainda era estéril. E ele diz assim: olha, daqui a 1 ano, vocês vão estar com um bebezinho de colo. Esse casal era Abraão e Sara. E aí Sara está lá escutando a conversa, né? Que a mulher não deixa nenhuma conversa do marido passar despercebida, é ou não é? E ela está lá escutando essa promessa e o texto diz que ela ri. Capaz mesmo, isso aí é impossível. Olha a minha idade. E aí o Senhor Deus, lá em Gênesis 18:14, vai dizer a mesma coisa que Ele disse para Jeremias. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Agora, se Deus faz um casal de idosos, centenários, ser pais de uma criança, o que é impossível para o Senhor? E se esse exemplo ainda não é suficiente para você, se Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, para nos conceder uma nova vida, o que é impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível para o nosso Deus. Agindo o Senhor, quem pode impedi-lo? Se o Senhor hoje tomar a sua história nas mãos dele, Ele é capaz de transformar todo o quadro, independente do que você viveu. Mas basta uma decisão: Senhor, molda a minha vida. Senhor, está aqui despedaçado, sem forma. Toma o controle da minha história e molda a minha vida. Precisa ter essa decisão. E talvez essa angústia, essas lutas que você tem vivido, esses tempos difíceis que você tem passado, talvez já seja o Senhor olhando para esse vaso aí meio deformado e a pressão das mãos dele, amassando esse barro e falando: vamos começar novamente. Vamos moldar essa história. Então a primeira verdade que nós precisamos sair daqui nessa noite é entender que nas mãos de Deus não existe obra perdida. Ele é capaz de mudar a tua história. Amém? Existe uma música que eu ouvia ela na rádio. Ela é uma música mais ou menos 14 anos atrás. Hoje a gente estava falando das músicas raiz, né? De um cantor que eu acho que vocês nem conhecem, chama Marquinhos Gomes. E essa música diz assim, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar não, viu gente? Essa música diz assim: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
E eu queria te dizer isso nessa noite. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele conhece o teu caminhar. Ele tem um grande amor por você. E Ele não vai desistir da tua vida. Você pode ter desistido, mas Ele não desistiu. Não existe histórias perdidas para o Senhor. E a segunda verdade que eu preciso que você saia daqui nessa noite, então é isso, não existe história, vida, obra perdida nas mãos do Senhor. Mas a segunda coisa que nós precisamos ter convicção é que não existe obras terminadas ainda com o Senhor. Você não é uma obra terminada. Você não é um vaso concluído. Porque talvez você está aqui nessa noite dizendo assim, olha, eu estou bem comigo mesmo, já me encontrei, já tracei o meu caminho, não estou me sentindo despedaçado, está tudo bem. Deixa eu te dizer, você ainda não é um vaso pronto. Você não é uma obra terminada. Porque o Senhor continua aí no versículo 6 e Ele vai dizer: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Você ainda é um vaso que está nas mãos do Senhor e Ele está te moldando, Ele está trabalhando na tua vida. Ele está te moldando. E isso aqui precisa estar muito claro nos nossos corações. Porque senão nós já estamos como o apóstolo Paulo no final da sua carreira, dizendo, olha, cumpri a carreira, guardei a fé. Querido, tem ainda muita história para você viver. Tem chão para você queimar. Tem propósito do Senhor sobre a tua vida. Tem coisas que precisam ser mudadas no teu coração. O caráter de Cristo precisa ser moldado e evidenciado na tua vida. Você não é um vaso pronto. Nenhum de nós é. Nós estamos aqui sendo moldados pelas mãos do Senhor. Ele está dizendo, como barro na mão do oleiro, assim é você nas minhas mãos. Eu te moldo, eu te guio, eu te conduzo. E talvez por nós acharmos ou tentarmos trazer um propósito para a nossa vida, pela nossa própria força, ou achando que nós já somos uma obra perfeita, a danada da obstinação entra no nosso coração, e nós dizemos para Deus, Deus, eu estou bem, não precisa de mais intervenção na minha vida. E aí essa obstinação, olha para frente, Alain, ó, tripé aí. E talvez essa obstinação ela pode se manifestar na nossa vida de duas formas. Ela vai se manifestar com uma impaciência. A obstinação ela pode se manifestar como uma impaciência. Deus, eu já cansei. Esperei de cansar o teu agir sobre a minha vida. Eu cansei de esperar vir à tona a tua vontade para a minha história. Eu cansei de esperar o Senhor me moldar, o Senhor me guiar. Eu vou buscar o que eu quero, pelas minhas próprias forças, pelos meus próprios desejos. Ou talvez essa mesma obstinação, ela pode se manifestar como um conformismo. Eu já sou assim mesmo. Já cheguei até aqui. Eu não vou mudar. Eu já vivi a minha vida toda desse jeito. Não tem mais o que Deus fazer na minha vida. Um conformismo que impede Deus de continuar derramando dele sobre você, mudando, te levando para um nível mais fundo, para um nível de maior entendimento de quem Ele é, de maior comunhão com Ele, porque Deus, eu já estou satisfeito aqui, eu já conheço o suficiente do Senhor, o Senhor já agiu na minha vida, eu já experimentei tantas coisas lá no passado, eu já tive experiências com o Senhor, isso me basta, já é o suficiente, e Deus está dizendo,
falei, você ainda é um barro nas minhas mãos, você ainda nem foi endurecido pelo fogo do meu espírito, você ainda nem foi provado o suficiente, ainda é só uma argila que tem a aparência de vaso. Então não se contente com apenas aquilo que você viveu, mas se abra para o novo do Senhor, se abra para os meus incrementos, para os meus desenhos, para aquilo que eu quero colocar sobre a tua vida. Eu quero ainda te adornar com os meus pensamentos. Há mais de mim para a tua vida. Tem mais, queridos. Tem mais. Meu Deus, para de vir para a presença do Senhor achando que você já tem o suficiente. Para de vir para esse culto sabendo, eu já conheço como que funciona a liturgia, é uma leitura bíblica, é uma canção, é o dízimo, 2 canções, palavra, oração, encerramento, acabou, até domingo que vem. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais. Tem mais. Aquele que te criou está gerando o melhor para a tua história. Ele está gerando o melhor. Você pode ficar com o bom, com o melhor e tem o excelente. Em Deus sempre tem mais. Ele é uma fonte inesgotável de vida. Sai dessa mediocridade de vida. Deixa Ele moldar você, fazer a sua vida ganhar forma. Deixa Ele declarar os pensamentos dEle ao teu respeito. Se torna maleável nas mãos do Senhor. Quebranta o teu coração diante dEle. Sabe, talvez você tenha se sentido pressionado nesses dias. Você tem sentido que há uma pressão sobre a sua vida. E o interessante é que quando o oleiro queria fazer o vaso crescer, sabe o que ele fazia? Punha pressão das suas mãos sobre a argila. A pressão do oleiro faz o vaso crescer. E Deus está te pressionando nesses dias, trazendo você sentir as mãos dele sobre a tua história, para te fazer crescer, para te moldar. E aí, eu preciso tranquilizar o teu coração nessa noite, porque o que Deus está fazendo, as pressões que vêm de Deus, sempre vai ser para o teu bem, vai ser para te edificar, porque uma verdade deve reinar no nosso coração e o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Nos dias que apertar, que a pressão vir, que você se sentir pressionado por todos os lados, diga para você mesmo: Senhor, está duro, está difícil, mas uma verdade está no meu coração: o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Tudo que vem do Senhor é bom para mim, porque o Senhor é um Pai de amor. Por isso que o Paulo pode dizer lá em Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, se a tua história está nas mãos de Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. E agora eu queria te chamar a atenção para a continuidade desse texto. Abre para mim, Romanos 8, 28. Na verdade é o 29. Ele está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Agora vem a finalidade disso. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabe qual é o propósito de toda pressão, de toda circunstância que vem sobre a tua vida, que é para o teu bem, coopera para o teu bem? É para que a imagem de Cristo seja formada em você. Olha o que ele diz: para que sejam conformes. Essa palavra conforme no grego é moldado.
moldado à imagem de Cristo. O que Deus está fazendo é te tomar nas mãos dele e ele está te moldando segundo o padrão de Cristo, segundo o padrão do Senhor. Esse mesmo texto na NAA vai dizer, né? Deixem que Deus vos transforme. Lá em Romanos 12, na verdade. Deixe que Deus vos transforme pela renovação da vossa mente. E antes ele diz assim, no início desse texto, Romanos 12, 1. Não se amoldem aos padrões desse mundo. É a mesma palavra, não peguem a forma desse mundo. Mas deixe que Deus vos transforme, deixe que Deus toque a tua vida, que Deus te molde à semelhança do Filho dele. Você não é um vaso terminado, mas é uma obra nas mãos de Deus. E os pensamentos que ele tem a teu respeito são de paz, para te dar um futuro e esperança, para te moldar à imagem e semelhança do Filho dele, para te devolver a verdadeira imagem que ele esperava de nós. Você não é uma obra terminada, amém? Mas Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel, ele vai terminar o que ele começou. Você não é uma obra inacabada e abandonada, mas você ainda está nas mãos do Senhor, sendo formado à imagem do seu Filho. Ele está moldando aquilo que ele espera de você, que você se torne parecido com Cristo. Amém? Então guarda isso no seu coração nessa noite. Não existe obras perdidas nas mãos de Deus. Amém? E você não é uma obra terminada, mas Deus está trabalhando na tua vida.